Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler do verso 33 ao verso 40. Talvez, meus irmãos, quando eu li esse texto essa semana, pensava com os meus botões. Talvez algum que esteve tão escasso, tão relativizado, até fora de moda, mas ao mesmo tempo tão necessário quanto a verdade. Eu acho que, para dizer o mínimo, todos nós estamos cansados, com o coração aborrecido, diante de tantas mentiras, de tantos esquemas, diante do uso exagerado, descarado da mentira. Me parece que somos uma sociedade acostumada com a mentira. Por isso quero meditar nessa noite com você o seguinte tema: o que é a verdade? E nós vamos então mergulhar no Evangelho de João, nesse texto do verso 33 ao 40 do capítulo 18. Pilatos interroga Jesus. E vamos tentar aprender algumas coisas a respeito da verdade presentes nesse texto tão maravilhoso. E diz assim, verso 33: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Quero que todos nós observemos mais uma vez a parte final do verso 37. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? O que é a verdade? Pergunta universal, pergunta que não quer calar. O que é a verdade? Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, mas que não queira gastar muito tempo debatendo o assunto, filosofando o assunto, ela vai dizer assim: a verdade para a minha pessoa é aquilo que eu dou crédito. A verdade para você é aquilo que você dá crédito. Porque se eu dou crédito para alguma coisa, se aquilo me é caro, se eu dou valor, atribuo valor para certa coisa, aquilo passa a ser a verdade na minha vida. E isso é o slogan da pós-modernidade: cada qual constrói aquilo que é a sua verdade. Então, o seu Milton tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, o Denilson tem a verdade dele. Cada um define, segundo o seu bel prazer, segundo a sua realidade de vida, aquilo que é verdade. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. Mas essa resposta pós-moderna é uma resposta tola, diria boba, infantil, insuficiente. Dizer que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ainda que eu afirme isso, não responde essa grande pergunta: o que é a verdade? Qual é a grande verdade? Ainda que eu diga: olha, eu tenho a minha verdade é muito pequena, é muito limitada. Essa resposta é insuficiente para nós. Já dizia o mestre teólogo do século XXI, Jürgen Moltmann: somente a mentira é particular. A mentira é particular. E ele diz algo interessantíssimo: a verdade é universal, a mentira é particular. Eu posso cultivar minha mentira de estimação,
Posso ter ela com carinho, com cuidado, sustentar ela ao longo dos anos, levar ela nos meus relacionamentos, levar ela para dentro da igreja comigo, levar ela para o meu trabalho, como carrega um bichinho na corrente. Mas a verdade não, a verdade não pode ser íntima, a verdade é universal. É interessante que cada qual dá a sua versão do que é a verdade. A filosofia, por exemplo, se esmera de todas as formas para definir o que é verdade. E a filosofia, para a filosofia, verdade é aquilo que fala sobre a realidade. E a filosofia se esforça então para definir o que é realidade. A partir das percepções que eu tenho do que é realidade, eu vou definir o que é verdade. Só que tem um problema nisso. Se as minhas percepções da realidade forem distorcidas, aquilo que eu vou definir como verdade também vai estar distorcido. Para a ciência já é diferente. Para a ciência, a verdade é aquilo que pode ser testado, comprovado, manipulado. É aquilo que eu vou comprovar de forma empírica. Só que também tem um problema nisso. A ciência muda o seu estatuto. E o que é verdade para a ciência hoje, não vai ser verdade daqui, eu ia falar 50 anos, mas na velocidade que as coisas vão caminhando, daqui a 15 anos. A verdade da ciência de 150 anos atrás não é a verdade da ciência hoje. Vou dar um exemplo para você. A ciência condenou muita gente à morte porque ela afirmava piamente que a Terra era o quê? Quadrada. Se você navegasse até o fim, lá no fim você caia num abismo, caia, sei lá, uma morte. A ciência muda, a cartilha da ciência vai mudando, o estatuto da ciência vai mudando. Então também o que a ciência define como verdade, também na verdade é muito relativo, não pode ser a verdade absoluta. A ciência também não vai conseguir trazer essa grande resposta para nós sobre o que é a verdade, de tal forma que verdade é aquilo que continua sendo verdade, ainda que ninguém ou saiba ou creia, continua sendo verdade. Como se não bastasse essa nossa dificuldade de lidarmos com esse grande tema que é a verdade, filosofia de um lado, teologia do outro, ciência do outro, e tudo que é tipo de ismo, cada qual com a sua verdade, com a sua vertente do que é a verdade, nós temos que lidar com o seguinte fato: nós somos muito próximos da mentira. E por favor, não se escandalize com isso que eu estou dizendo. Nós somos muito próximos da mentira. A nossa natureza pecaminosa nos empurra, por natureza, faz com que a gente flerte com muita facilidade com a mentira. Com a mentira. Isso desde que o mundo é mundo, isso é assim. Isso é assim. Começou lá em Adão e Eva e vem até os dias de hoje. A nossa natureza pecaminosa nos faz lidar com muito mais facilidade com a mentira. Mentira a respeito dos outros, a respeito da fé, a respeito de mim mesmo, do que com a verdade. Do que com a verdade. E no nosso caso, irmãos, latino-americanos, brasileiros, me parece que nós somos conhecidos, afamados mundialmente como o povo do jeitinho. E quando a gente fala um jeitinho brasileiro, o que a gente pressupõe? Uma malandragem nata, né? Um negócio que a gente dá, a gente inventa, a gente coloca um remendo, a gente coloca um pano quente, a gente vai dando uma mascarada na verdade, a gente vai contando uma lorota aqui, outra ali, vai levando com a barriga, como se diz no português, na gíria, vai embromando, vai tirando vantagem. Nós somos o país do jeitinho. A mentira nós damos conta, da mentira nós conhecemos mais, estamos mais próximos, e é um espanto percebemos que parece que a mentira já não tem mais peso na nossa sociedade. Verdade ou mentira tanto faz, e me parece a gente chega a ter a impressão que ser mentiroso é muito mais lucrativo no nosso país. E ser mentiroso, ser adepto da mentira é muito mais legal do que viver na verdade. Porque quem vive na verdade é castigado. Quem vive na verdade é punido. Quem vive na verdade tem que labutar para ganhar o seu pão. Quem vive na mentira anda de iate, de Lamborghini, de carro do ano, vai para a Europa, vai para todo quanto é canto. Somos o país da mentira. E a gente vê essas coisas que nós temos visto, né? O juiz diz: olha, nós filmamos você lá, cara, recebendo. Não, mas eu não, imagina, cruz do credo. Cara, mas está lá, né? O seu assessor, é a sua irmã. Não, isso aí é armação, é montagem. Não, isso é efeito especial de cinema, não sou eu não. Cara, mas está lá, né? Close da placa do seu carro. Não sou eu não. Imagina, não sou eu não. Chama o outro e fala assim: olha, duplex é seu ou não é? Não.
Eu sou a alma mais honesta desse mundo. Você não tem nada a ver com isso aí, nunca ouviu falar disso, não sei nada disso. Imagina, eu sou mais honesto que eu nesse mundo, não existe. A gente chama o outro lá, nós estamos vendo isso todo dia. Olha, gravamos você participando de um esquema, de um negócio escuso, nojento, e o mundo, não é a minha voz não, isso aí é outro, parece comigo, é um dublador, não sou eu não. Isso aí é uma briga da oposição. Né? Um cara mata a esposa, é pego na cena do crime e fala para o juiz, não matei não. Porque me parece, irmãos, que a ideia é a seguinte, nada pior comigo pode acontecer mesmo. Então eu falo a mentira, vai que cola, né? Vai que dá certo. Então vamos mentir, né? Vamos mentir. E isso não está só no mundo secular, né? No meio religioso isso é muito pior, porque pressupõe que o povo de Deus é o povo da verdade. Vou lembrar você, não vou dizer o nome, mas vou dizer, é um casal famoso, um apóstolo e a bispa, sua esposa, de uma igrejona famosa do Brasil, foram pegos tentando entrar com alguns milhares de dólares na Bíblia, na alfândega de um determinado país, e ficaram presos, né, que vexame, e culparam logo o diabo, né? Eu vi uma reportagem, colocaram o povo aqui no Brasil para orar, Satanás era culpado, porque eles ficaram presos lá, isso era coisa do demônio, o demônio queria destruir a igreja, não é culpa da mentira, o problema não é levar os dólares para lá, eles podiam levar quanto eles quisessem, o problema é a miséria da mentira, porque o dinheiro não estava declarado. Vamos mentindo. Isso acontece na nossa vida de forma muito corriqueira. A gente ri da desgraça do quadro político, ri dessas coisas que acontecem com os outros, mas no nosso meio vai acontecendo. De repente, com o passar dos anos, vão se transformando em mentiras descaradas os votos que eu assumi lá no altar no dia do meu matrimônio. Ser fiel, você está na doença, está na saúde, está na riqueza, está na pobreza. De repente aqueles votos que eu assumi lá se transformam em votos de tolo. E eu vou viver na minha vida sem perceber que aquilo se tornou uma mentira para mim, algo que eu prometi sem querer cumprir. Ou que em algum momento deixei de ter a vontade de cumprir e virei um tolo. A Bíblia diz, quem faz votos e não cumpre, faz voto de tolo. De repente eu percebo que ao longo da caminhada eu vou criando mentiras, eu vou transformando em mentiras os compromissos que eu jurei assumir enquanto membro da igreja. Olha, você promete ser fiel na tua igreja, promete. O cara parece que uma vez cada um ano bissexto. Você promete sustentar a tua igreja moral, financeiramente, isso e aquilo, promete. Com o passar dos anos você vai vendo uma mentira, porque a gente não cumpre. É interessante, as mentiras nós vamos contando uns para os outros, né? Meu irmão, me desculpa, nunca mais eu falo o que eu te falei. E a gente pede desculpa aqui, chega em casa, a gente escreve um monte pro irmão no Facebook, né? Ataca o irmão no Facebook, ataca a irmã, ataca o vizinho, manda mensagem no WhatsApp, né? De repente a gente erra o WhatsApp vai para outro e a cara da gente cai no chão. A gente vai mentindo, a gente vai colocando máscaras e vamos mentindo. Meu irmão, me perdoa. Olha, hoje aquela oração que o Valdão fez semana passada, oração que o seu Milton fez, eu vou ser uma nova pessoa com você. E chega em casa na primeira oportunidade e a coiçada come para tudo quanto é lado. Nós vamos mentindo. E aí nós vamos nos tornando um povo desacreditado, desacreditamos da vida, desacreditamos das pessoas. Se tudo é mentira, então eu não acredito mais em ninguém. Desacredito da religião, e misericórdia, desacredito até de Deus, porque nada que eu estou vendo falar lá, eu estou vendo ser praticado, então para mim nada é verdade, tudo é mentira. E aí de repente nós somos confrontados por um texto precioso como esse. Jesus disse para Pilatos, que estava já, Jesus presta a ser condenado, olha para Pilatos e diz, os que são da verdade me conhecem, e os que são da verdade vão andar comigo. E Pilatos faz uma pergunta para ele, que é essa pergunta que vai ecoando ao longo dos séculos. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? Que pergunta, né? E eu vou falar já que essa pergunta foi uma pergunta muito boba de Pilatos. Idiota, com o perdão da expressão, porque não era essa a pergunta. Se Jesus falou, olha, está aqui aquilo que é a verdade, então a pergunta certa era quem és tu, e não o que é a verdade. Jesus está falando, né? Eu sou a verdade, quem está comigo está com a verdade, então a pergunta certa era quem és tu. Pilatos fez a pergunta mais horrível que ele podia fazer, mas a gente já vê isso já. Na verdade está muito presente no Evangelho de João. Passa lá o primeiro slide. É importante nós observarmos, irmãos, que esse tema da verdade é o fio condutor de todo o Evangelho de São João. A palavra verdade, a tradução do termo grego aletheia, aparece só no Evangelho de João 30 vezes.
30 vezes, algumas vezes no NT, mas só no Evangelho segundo João, 30 vezes. João é o Evangelho da verdade. Cristo é descrito como aquele que traz a verdade. Já no prólogo do Evangelho isso fica muito claro. João 1,14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a plenitude da graça de Deus. Jesus é a revelação máxima da verdade de Deus. É aquele que traz em si, nos mostra encarnado qual é a vontade de Deus, a verdade que vem da parte de Deus. Se você caminhar um pouquinho mais no Evangelho de João, você vai ver, por exemplo, Jesus no capítulo 3, naquela conversa extraordinária com aquele religioso chamado Nicodemos. Jesus vai falar, sobre o novo nascimento, sobre a nova vida. Jesus diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A gente caminha mais um pouquinho do Evangelho de João, capítulo 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Lembra desse texto? E eles começam a conversar sobre a água da vida, sobre as respostas existenciais que Jesus pode nos dar e que só Jesus pode nos dar. E de repente a conversa descamba para a adoração. O que é a adoração? Aonde adorar? Como adorar? E Jesus fala algo fenomenal para ela. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus repete. Caminha o Evangelho um pouco com os religiosos da sua época, capítulo 8. E no verso 32 ele vai dizer algo fenomenal. Ele olha para aqueles escribas, para aqueles fariseus, espumando pelo canto da boca diante dos ensinos de Jesus. E ele fala assim: gente, o negócio é o seguinte. Mas vocês estão falando que são filhos de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso, o diabo é sanguinário. Vocês são um povo mentiroso e sanguinário. No verso 32 ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho segue mais um pouco. É tão lindo observar isso no Evangelho de João. E Jesus começa agora já a confortar os seus discípulos. Eu vou para o Pai, está chegando a minha hora, já falei demais, já provoquei as autoridades, querem o meu sangue, querem a minha vida. E aí Tomé fala assim: Senhor, me mostra para onde o Senhor vai, porque a gente não sabe para onde o Senhor vai. E Jesus responde para ele uma frase ímpar da vida cristã. Tomé, o negócio é o seguinte: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. Verso 14, 15 e 16. Capítulo 14, 15 e 16. Jesus falando sobre o Espírito Santo, o Consolador, o Orientador. E ele diz: vai ser derramado sobre vós o Espírito da verdade. Chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E aí nós chegamos no nosso texto. Jesus é preso, é interrogado. E ele diz: quem está comigo está com a verdade, eu sou a verdade. E Pilatos faz essa pergunta: o que é a verdade? Volta na estaca zero. Jesus, porque a pergunta não é a pergunta certa, ela fica sem resposta. Jesus está ali diante de Pilatos, olhando para Pilatos. O homem está diante da verdade e não reconhece o que é a verdade. O homem está diante da verdade, mas insiste em fechar o seu coração para aquilo que de fato, de verdade, é a verdade de Deus. E a pergunta então fica sem resposta. O que é a verdade vai ecoar através dos tempos nessa pergunta de Pilatos. E aí, 3 coisas que eu quero rapidinho compartilhar com você sobre o que é a verdade. Primeira coisa, olhando para esse texto: a verdade é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. A gente precisa aprender isso. A verdade é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. Porque a verdade não é um fato que a ciência manipula. A verdade, meu irmão, não é uma informação. A verdade não é resultado da aplicação de bons métodos. Porque o tempo passa, as gerações vão e vêm, a ciência muda sua cartilha, a filosofia coloca diante de si novos entraves, novas questões, mas Jesus Cristo permanece o mesmo, ontem,
hoje e sempre. Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. O que ele diz, ele cumpre. O que ele diz é verdadeiro. O que ele diz não cai por terra. Suas promessas são infindáveis e verdadeiras. Conhecê-lo é conhecer a verdade. Estar com Cristo é estar na verdade. Ser cheio de Cristo é conhecer a verdade de Deus. Deus em Cristo Jesus nos mostra qual é a verdade. Verdade é relacionamento com Cristo. Quer conhecer o que é a verdade? Conheça Cristo. Quer saber o que é a verdade da parte de Deus para a nossa vida? Conheça Cristo. Não há outra fonte de verdade. Ele é a verdade. A verdade é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, num mundo de tantas vozes contraditórias, a grande pergunta é em quem acreditar. Em quem acreditar? Quem está falando a verdade? Aonde está a verdade? Aí vem um e diz, olha, é o problema. O outro vem e diz, não, é a solução. Pronto, é o problema, é a solução. Um vem e diz, olha, a saída. O outro vem e diz, não, é o fim da linha. Pronto, é a saída, é o fim da linha. Um diz, olha, é corrupto. O outro diz, não, é inocente. Um diz, vale a pena. O outro diz, não, não vale a pena. Um diz, é por aqui. O outro diz, não, não é por aí, não, é por acolá. Quem ouvir? A quem ouvir? E de repente, nesse mundo de tantas vozes, nós vamos selecionar algumas pessoas a quem nós vamos decidir dar ouvidos. Preste atenção, a nossa vida caminha mais ou menos dessa forma. Então eu vou elencando na minha vida pessoas que são dignas de confiança. Pessoas cujas palavras eu vou dar mais crédito do que daria a palavra de um outro. Então, por exemplo, eu vou dar crédito à palavra da minha mãe, porque a minha mãe fala a verdade. Eu vou dar crédito à palavra do comandante, porque ele aprendeu lá no batalhão que tem que falar a verdade. Eu vou dar crédito à palavra da doutora, porque a doutora fala a verdade. Eu vou dar crédito ao meu marido, porque o meu marido fala a verdade. E aí de repente a gente se decepciona. Porque por mais que a gente seja criterioso nas nossas fontes, nas escolhas dos nossos relacionamentos, as pessoas são falhas. E de repente um dia a esposa olha nos olhos do marido e não sente, não percebe que ele está falando a verdade. De repente um dia a esposa olha, ou o esposo olha nos olhos da esposa, aquela que gira o amor eterno, e percebe que ali naquele lugar já não tem verdade, mas que aquele relacionamento é um castelinho de cartas, porque está firmado em cima de mentiras, mentiras e mentiras. De repente um dia os pais olham para os filhos e percebem que os filhos na maior cara dura estão mentindo ou tentando mentir para os pais. Acho que a pior coisa que a gente vai é tentar mentir para a mãe. O pai a gente nem engana, porque o pai é sempre mais desligado. Mas a mãe, Deus dotou a mãe com o raio-x da alma, né? A mãe olha o olho da gente e fala, moleque mentiroso. Pronto, a gente já começa a chorar. Não, mãe, me perdoa, não me bate, eu não minto mais, mãe, misericórdia. Né? De repente, meus irmãos, os filhos olham nos olhos dos pais. Os pais juraram prometeram cuidar, amparar, e percebem que os pais estão mentindo. Isso dói o coração. A gente olha nos olhos daquele amigo que a gente fala, esse cara vai caminhar comigo para sempre. Mas um dia você chega à conclusão que ele te apunhalou pelas costas. E você fala, meu Deus, se esse meu amigo, que é o cara, lembra da música? Eu elegi ele como um cara e ele me apunhalou pelas costas. Ó céus, ó vida. De repente um dia você percebe que você, sem dar nenhum motivo aparente, agora o outro não acredita mais em você. E tudo que você fala e faz é fonte de desconfiança. E a gente olha ao redor e percebe que tudo é frágil. E a gente tem que olhar para o Senhor e ver que o Senhor permanece o mesmo, inabalável, zeloso. É quando eu olho para o Senhor e vejo que Ele é fiel, Ele não falha, Ele não mente, a sua palavra não volta vazia, Ele prometeu e cumpre. E aí eu olho, Senhor, se o Senhor é verdade, então me inunde da sua verdade. Se o Senhor é verdade, eu quero andar contigo. Se o Senhor é verdade, eu quero aprender da tua palavra. Se o Senhor é verdade, eu quero consagrar no teu altar a minha vida, porque eu quero viver na verdade. Onde está a verdade? Está sentada à direita de Deus Pai. Glória a Deus. Onde está a verdade? À direita de Deus Pai, de onde há de vir para buscar aqueles que amam e andam na verdade. É aí que a verdade ganha contornos de esperança, porque Cristo é a verdade que vai desbaratinar todos os nossos esquemas. Cristo é a verdade de Deus que lança a luz nas trevas do nosso pecado. Cristo é a verdade libertadora de Deus, que nos livra do passado de mentiras, que nos livra das nossas mentiras. Cristo é a verdade de Deus, que nos livra das máscaras que vestimos na caminhada da vida. Por isso Cristo é a verdade.
Por isso ele olha para Nicodemo e fala assim: meu filho, não importa o que esse povo está falando aí, eu nasci para isso. E aí, quem anda comigo está na verdade. Segunda coisa que esse texto mostra para nós: a verdade é fruto da sensibilidade ao Espírito Santo. A verdade é fruto da sensibilidade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, essa verdade que eu busco para viver em paz, porque a mentira, ela nos aprisiona. E por que a mentira aprisiona? Porque não há nada mais solidário do que a mentira. Mentira nunca anda sozinha. Sabe aquele texto do Salmo que diz: um abismo chama outro abismo? Isso se enquadra muito perfeitamente a mentira. Vou dar um exemplo. Uma mentira, e principalmente quando a mentira está para ser desmascarada, ela precisa de outra e outra e outra e outra para ser sustentada. Então hoje você namora até mais tarde, o Fernandinho seduzido pelas madeixas da Marina. Esse dia eu passei lá 11 horas, estava o carro lá, falei: se eu fosse o Antônio, eu preciso falar com meu amigo Antônio, tá dando mole, né? E ele fica lá hoje na casa da Marina, né? Eu te amo mais. E a Marina: não, mas eu te amo mais, meu fufuxo. E fica naquelas coisas de namorado, né? Perde a hora, vai embora. Chega na casa dele 1h da manhã, meia-noite e meia, chega atrasado amanhã, lá no emprego, lá na faculdade, lá não é faculdade, está mais que na faculdade agora, no estágio, me fugiu a memória, Fernanda, está no estágio. E aí o chefe lá no estágio fala assim: por que chegou atrasado? E aí a natureza pecaminosa entra em ação, né? Eu falo assim: teve um acidente. Brincadeirinha, né, Fernanda? E aí olha como que a mentira vai chamando mentira. Aí o cara fala assim: teve um acidente, na onde? Aí você tem que contar outra mentira. Lá na rua da casa da minha namorada. E aí outra mentira, o cara: o que aconteceu? Bateu lá uns veículos, mas era carro, caminhão, moto, motoboy, pizza de 10. Aí tem que contar outra mentira. Não, era uma pizza de 10, parramou pizza na calçada toda. E não para não, que o cara fala: mas morreu gente. Aí, e tem que ser rápido isso, né? Meu Deus, não morreu, mas o homem vai apagar da mulher, porque as pizzas voam para todo lado. E não tem fim, né? Não tem fim. Percebe isso? Não tem fim o negócio, né? Não tem fim. Mentira chama mentira. Viver na mentira é um pesadelo, porque ela enlaça de uma tal forma que você vai contar uma para sustentar a outra, né? Quando a mãe dizia, chegava no tarde e falava: saiu na rua? Saí não, mãe. Mas a vizinha falou que te viu, pronto. Pronto. Mãe não me viu não, viu sim, viu não, viu sim, viu não. Não, mãe viu, me perdoa, mãe não sai nunca mais, outro dia saiu de novo. Né? Mas mentira tem perna curta, já diz o ditado. Por que nós mentimos? E por que nós mentimos? São defesas que nós usamos. É porque a verdade nos é cara. A verdade custa caro. Então eu temo que, se disser a verdade, as pessoas não vão me amar como elas amam. Se eu disser a verdade, vou ser punido. Se eu disser a verdade, as pessoas não vão me admirar como elas me admiram. Se eu disser a verdade, eu posso perder os benefícios que eu tenho. Se eu disser a verdade, talvez essa comunidade de fé já não me olhe mais com os olhos que me olha hoje. Se eu disser a verdade, talvez a minha esposa já não me admire como me admira hoje. Se eu disser a verdade, talvez não seja mais o herói do meu filho. Se eu disser a verdade, talvez não seja mais essa pessoa que eu finjo ser a todo momento. Erasmo de Roterdã, no seu livro Elogio da Loucura, diz o seguinte: o homem só defende a verdade quando a verdade não lhe é mais ameaçadora. A verdade a respeito de mim mesmo é ameaçadora. Se os outros souberem quem eu de fato sou, o que será de mim? E a gente vai vestindo máscaras, né, para lidar com os outros. E o problema da nossa vida, isso é que é a parte satânica da coisa, porque tudo que aliena a gente diante de Deus é diabólico. Isso é muito diabólico, viver de máscaras é muito diabólico, porque isso vira um costume. E eu vou vestindo máscaras para estar na igreja, máscaras para lidar com as pessoas. E eu crio um personagem muito amável para lidar com as pessoas. E de repente o diabólico está nisso, porque as pessoas não vão amar quem eu de fato sou, como Deus me ama. Mas elas vão amar o personagem cuja máscara eu apresento para as pessoas. E eu vou me acostumando com isso. E as pessoas não sabem quem eu sou. E eu vou vendo a minha solidão. Porque se eu temo, se as pessoas saibam quem de fato eu sou, elas não me amam mais, não me amem mais. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Quando eu ouço a voz do Espírito, a primeira coisa que eu descubro é que eu não estou mais sozinho.
E eu posso ser quem eu sou, porque a boa nova do Evangelho é que Deus me ama como eu sou. Eu não preciso mais de subterfúgios, eu não preciso mais de esquemas, porque Deus me ama e me chamou para ser seu filho, sua filha, como eu estou. Deus me ama e me chama para viver na sua presença por inteiro, por dentro e por fora, como de fato sou, ainda que isso não agrade as pessoas. Então viver mentira é tão somente viver longe do Espírito Santo de Deus. A gente mente porque a gente está longe do Espírito, porque o Espírito é o Espírito da verdade, e a gente precisa andar na verdade. Qual é a verdade a respeito de nós mesmos? Não a verdade que a gente mostra para os outros, a verdade a respeito de nós mesmos. Eu sempre tenho essa impressão, de repente, quando a gente fala no telefone, eu acho barato isso. Às vezes eu ligo para uma pessoa e a pessoa até tão ríspida, né? E que foi? Quer falar com quem? E de repente eu falo lá de lá, é o pastor, irmão. Ô, pastor! Ô, meu amado! Muda, né? Parece que vira uma chave assim na mente da gente, né? Tum! A gente põe a máscara, opa, é o pastor. Manda o WhatsApp lá pro outro, falando um monte de desaforo, né? O WhatsApp vai errado, cai na caixa do outro. Cai lá no endereço do WhatsApp do presbítero, lascou minha vida toda. O presbítero não podia ver isso, os irmãos da igreja não podiam ver isso, porque agora eles veem quem eu sou, não quem eu mostro ser. Quem nós somos, meu irmão? Qual é a nossa verdade? Qual é a verdade a respeito de nós mesmos? A gente quer a verdade a respeito dos políticos, a verdade a respeito de tudo, mas a verdade que nós precisamos saber primeiro é a verdade a respeito de nós mesmos, quem nós somos, quem você é. Quem você é. Paulo trabalha isso, né? Ele diz assim, olha, ainda que alguém dê todos os bens para ser distribuído aos pobres, seja queimado vivo, se não tiver amor não vale nada, é porcaria. É porcaria, é sino que retine, som que vai desaparecer já já. O que Paulo está falando? A verdade sobre nós mesmos. Deus conhece a verdade sobre nós mesmos. E para a gente concluir, a verdade é fruto do conhecimento da palavra. Põe lá o último slide. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Se eu quero andar na verdade, eu preciso conhecer a palavra. Porque quem define o que é a verdade não é o ditame da modinha do momento. A modinha do momento fala, o bonito é calça cor-de-rosa e camiseta alaranjada. A palavra diz, o bonito do momento é, e eu fico com a palavra. A modinha diz, o momento é uma família com 2 pais ou 2 mães. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os 2 tornarão uma só carne. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz, não matarás. E hoje a moda é matar, roubar e adulterar. Eu fico com a Bíblia. O profeta Oséias diz o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E não estou dizendo que a gente não deve amar as pessoas, não aceitar as pessoas, não demonstrar amor e misericórdia às pessoas, porque todos, independente do estilo de vida que tenham, são amados por Deus, tanto quanto eu e você. O que eu estou dizendo é, quem define o que é verdade não é a moda, não é a televisão, não é o momento, não são os meus amigos, não é o meu pastor, não é a minha pastora, não é o meu presbítero, é a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quer viver na verdade? Vai precisar ler a Bíblia, filhinho. Vai precisar ler a Bíblia, filhinho. Quer viver na verdade? Vai precisar tirar o pó da Bíblia. Vai ter que achar a Bíblia lá em casa. Né? Se está no celular, vai ter que aprender a acessar. Opa, de repente você vai descobrir que tem um negócio chamado Bíblia. Olha que bacana. Chega em casa e encontra um objeto estranho lá, né? Um livrão lá de capa preta. E fala, meu Deus, o que é esse tijolo preto lá dentro de casa? Chama a Bíblia. E a verdade de Deus está aqui. Está aqui. Se a gente não lê a Bíblia, nós, se não lemos a Bíblia, a nossa mente é tão maligna, o nosso eu é tão exacerbado de autoconfiança que de repente você vai se pegar definindo o que é verdade para a sua vida, ignorando por completo o que a palavra de Deus diz. A verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Conheça Jesus e você vai conhecer a verdade. Qual é a verdade sobre nós?